Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mara Medeiros, moro aqui em Portugal há mais de 4 anos, sou mãe, esposa e gosto de trazer alguns vídeos aqui para o canal. Hoje esse vídeo é sobre meu relato de parto, já era para eu ter trazido esse vídeo há muito tempo, a minha bebê já tem 1 ano e 7 meses, mas eu acho que isso é um tema super importante porque cá em Portugal está a se falar muito sobre a saúde, a questão também das maternidades, dos hospitais, que estão um caos, mas eu quero te dizer, você mãezinha que está pensando em engravidar e ter seu bebê aqui em Portugal, seja tanto no privado ou no público, fique bem atento com relação a isso, mas desde já eu quero dizer que quando foi a minha vez, foi um parto incrível, maravilhoso. Quando eu descobri que estava grávida, eu pesquisei muito na internet sobre alguns relatos de partos aqui em Portugal e eu só vi retorno, uns feedbacks bem ruins sobre as maternidades, sobre os atendimentos nos centros de saúde, nos hospitais, tanto público e privado. Mas graças a Deus eu tive um parto incrível, eu fiz todo o meu pré-natal no público. Na época eu estava morando em Barreiro e eu fiz o meu pré-natal todo pelo Centro de Saúde de Barreiro. Fui atendida por uma médica que se chama a doutora Gabriela. Incrível, ela é uma médica incrível. Eu fiz todo o meu pré-natal com ela, nós fizemos. E quando eu estava bem no início, na realidade do meu pré-natal, nós mudamos para Lisboa. E como nós mudamos, eu teria que mudar, né, o meu centro de saúde e a minha médica. Mas teria todo um processo de documentos, de morada fiscal para poder trazer para Lisboa. E como nós já sabíamos que ia ser muita questão para ser resolvida até eu voltar a fazer meu pré-natal, nós optamos em falar com a nossa médica, a doutora Gabriela, e falamos a verdade. Falamos que estávamos mudando para Lisboa, mas que nós não queríamos sair do centro de saúde e para continuar fazendo o pré-natal com ela. E ela nos deu a dica de não falarmos para ninguém que estávamos mudando e continuarmos o pré-natal com ela, mas aí eu teria que me deslocar de Lisboa até Barreiro, que é mais ou menos 40 minutos de carro, para fazer todo o meu pré-natal. E nós, assim, na mesma hora falamos que não teria problema, que nós podíamos continuar. Então, assim, eu fiz todo o meu processo do meu pré-natal no centro de Barreiro, em Setúbal, do outro lado de Lisboa. E então, alguns exames eu fiz, a maioria deles pelo público, eu consegui fazer todos, aí com exceções das ecografias, porque as ecografias são caras e isso é preciso fazer pelo privado. Eu tenho um seguro de saúde, mas essas ecografias, elas precisavam ainda ser pagas um valor a mais. E eu consegui fazer algumas no privado. Assim que eu saía do centro de saúde com as marcações das datas da médica, nós já corríamos para as clínicas privadas, que eram N's, nós começávamos a ligar, porque aqui tem essa questão, mesmo sendo privado, tem essa questão de você não conseguir as vagas, porque todas são sempre lotadas, então às vezes eu ligava para as clínicas e as clínicas estavam super lotadas e não tinham vagas para aquela data que eu precisava ter minha ecografia. Então a gente corria e conseguíamos sempre fazer, e graças a Deus se encaixava dentro dos dias que a médica precisava. Então isso foi mais a dificuldade que nós enfrentamos em fazer as minhas ecografias. Mas de resto foi assim, incrível, nosso atendimento foi incrível. E até então, o meu parto tinha sido marcado para indução no Hospital de Barreiro mesmo, mas a minha bebê veio 2 dias antes da marcação da indução, graças a Deus. Eu tive ela no parto normal, na hora e no dia e na data que ela quis vir. E foi assim, bênção de Deus. E aí você me pergunta, Mara, mas aí como é que foi? Porque você estava em Lisboa
e você precisava fazer o parto no hospital de Barreiro e era 45 minutos. Olha, foi bênção de Deus. Nós oramos tanto para que o Senhor nos ajudasse e que esse dia chegasse e fosse assim, o mais rápido possível, que as pessoas e os profissionais que nós encontrássemos pudessem nos tratar bem, me tratar bem na hora. Então, quando você faz o pré-natal, eles te dão todo um preparo, te faz um preparo e também você recebe uma ficha que você pode relatar ali o seu relato de parto de como você gostaria que fosse, se você quer música, se você quer bola, se você quer ir na banheira, se você quer uma ducha. A minha bebê tá me chamando. Então, assim, tem toda essa questão. E daí eu fiz tudo, falei que não queria fazer o cortezinho lá embaixo, que só se fosse necessário. E relatei tudo de como eu gostaria que meu esposo estivesse comigo. Então foi dessa forma. E daí, quando eu também vi esses vídeos aqui na internet, algumas mãezinhas sempre falavam: eu não fui respeitado o que eu gostaria que fosse, ou eu sofri violência obstétrica. E comigo, graças a Deus, não aconteceu nada disso. Eu enfrentei uma equipe, assim, encontrei uma equipe super boa. E para quem não sabe, aqui no hospital de Portugal, os maridos não podem ficar, depois que as mães têm os bebês, não podem ficar juntos, não podem dormir no hospital. Então, assim, o meu marido me acompanhou até o horário que eu tive a neném e tudo mais. E depois ele teve que ir para casa e eu fiquei em casa com a neném. Mas até então, o meu parto não foi no Barreiro, porque, como eu disse, a minha bebê resolveu vir 2 dias antes da indução. E daí, como nós estávamos em Lisboa, próximo da região ali de Sintra, e daí meu marido ligou, um belo domingo de manhã, acordei já com algumas contrações muito rápidas, assim, e pegamos as coisas e fomos para o hospital mais próximo, que era o de Sintra, o HFF. Eles nos indicaram, ligamos para poder fazer o registro, já chegar lá tudo tranquilo, e daí nós ligamos, eles indicaram o hospital HFF, falei que eu tinha feito um acompanhamento em Barreiro, mas que naquele momento nós estávamos em Lisboa e eles também nos disseram que o hospital de Barreiro estava fechado naquele dia porque não tinha médicos. Então é o que está acontecendo também aqui agora, né? Os hospitais têm semanas durante o mês que está fechada a maternidade porque não tem médicos para fazer o atendimento. E foi o que aconteceu. E por um acaso estávamos em Lisboa, então fomos para o hospital mais próximo, que era o HFF. Chegamos no hospital, assim, muito rápido, acho que em 15 minutos ou menos que isso, porque quando eu entrei no carro as contrações vinham uma atrás da outra. Meu marido achou que não era real, né? Porque até então, o meu primeiro filho, eu tenho um rapaz já de 15 anos e depois de 15 anos eu engravidei novamente. Então, foi tudo diferente. Do meu primeiro filho, eu fiquei 3 dias no hospital, isso foi no Brasil, né? E a minha bebê aqui foi totalmente diferente, foi normal. O primeiro foi cesárea e agora foi normal. Então, eu tive as contrações e ligamos para o hospital e fomos embora. Pegamos o carro e fomos para o hospital de Sintra. Chegamos lá, imediatamente eu passei na frente de todo mundo, fiz o meu registro. Eles me indicaram para ir direto para a maternidade, era ao lado. Seguimos, cheguei lá, já acho que menos de 5 minutos eu fui atendida. E daí eu já fui para a sala de triagem. A enfermeira já me fez a triagem, me fez algumas perguntas e já me deitou no leito para fazer o toque, para ver como é que estava a minha dilatação. E eu já estava com 3 centímetros e eu já estava assim no ápice daquela dor, porque, nossa, eu já não lembrava de como era. E do meu filho eu não tinha sentido toda aquela dor. E, gente, daí já me vestiu, já ligou para os médicos dizendo que ela já estava me levando para a salinha, o quarto que eu ia ficar. E enfim, foi muito rápido. E naquele momento eu já pedi a epidural, porque aqui em Portugal também as mulheres têm essa opção, a partir de 3 centímetros, pedir a epidural se você quiser, para amenizar a dor. Para quem não sabe, é uma analgesia que você pode amenizar ali a dor naquele momento do parto. Então eu já pedi naquele momento, ela já solicitou ali o médico para fazer.
analgesia. E daí, nesse instante, ela pediu para o meu esposo ficar à minha espera enquanto ela me alojava no quarto. Então, ela já me levou e eu fui já caminhando bem devagarinho, porque as contrações vinham uma atrás da outra. Então, quando ela me deixou no quarto, eu já fiquei ali deitada, elas me colocaram já o aparelho para verificar os batimentos cardíacos do neném, como era que tava as contrações e tudo mais. E aí ela me disse, né, olha, Mara, você tem a opção de ficar com a luz ligada, a luz baixa, você pode pôr música se você tiver um pendrive aí pra pôr, e você pode ir pra ducha se você quiser. E naquele momento eu disse, tá bom, eu só quero saber de ficar aqui deitada pra ver se essa dor, né, ou vem logo pra acabar ou ameniza, eu quero epidural logo. Gente, assim, não demorou 10 minutos. A médica chegou e chegou a outra enfermeira para fazer o meu acesso, e ela fazendo o acesso, eu já assim no ápice da dor, foi muito rápido. Muita dor, muita dor, muita dor, e só comigo assim eu já tava, sabe, naquele nível assim, fora de mim, quase já desmaiando de tanta dor. E só mal deu de o médico chegar e fazer epidural. Aí a médica chegou naquele instante, isso correndo os minutos muito rápido. E eu assim comecei a dar uns gritos, assim, eu me segurava, mas eu não conseguia. Mas enfim, é o momento. E elas me deixaram muito à vontade, né, Mara? Fica à vontade, se quiser gritar, pode gritar. E tudo bem, e o meu marido ainda estava à espera lá fora. Ele falou que ainda ouviu alguns gritos meus. E assim, o médico chegou e falou, Mara, eu preciso que você assine aqui para fazer epidural e tudo mais. E falou, eu falei, tá, tudo bem. Eu só fiz uns riscos. E ele, na hora eu tava com as contrações uma atrás da outra, porque eu só precisava fazer expulsão e eu não sabia, porque ela tinha feito alguns minutinhos atrás, só que eu tava em 3 centímetros e eu dilatei assim. E daí ela antes do médico fazer a epidural, aqui na coluna, ela disse assim, deixa eu verificar como é que tá aqui a tua dilatação. Ela verificou e disse, Mara, você já alcançou, você já tá pronta para fazer expulsão. E daí, nisso, quando ela fez o toque, a bolsa estourou, que molhou toda, ela ficou toda molhada. E daí ela olhou pro médico e eu, assim, já desesperada, que eu queria que o médico fizesse anestesia, porque eu queria já, né, que aquela dor amenizasse. E daí ela olhou para ele, ó, será que vale a pena fazer? Porque ela já tá pronta para fazer a expulsão, ela já alcançou os 10 centímetros. Ele falou, não, ela olhou, ele olhou para mim, né, e disse, não, eu vou fazer para ajudá-la. Daí ele veio, aí a gente ficou mais ou menos uns 3 minutinhos tentando, porque eu não podia ficar sentada por causa das contrações que vinham uma atrás da outra, não dava mais. E eu só virei no leito e ela me segurou na cabeça pelas pernas para ficar bem curvadinha e não mexer a coluna, porque ele precisava acertar. Ele furou acho que umas 3 vezes, conseguiu fazer. Quando ele fez, nossa, assim, eu respirei. E aí ela só disse para uma outra enfermeira, eu perguntei, eu disse, ó, eu quero meu marido, eu preciso do meu marido aqui. Falou, como é o nome do teu marido? Eu falei, Eric. Ela correu lá para fora e ele tava já lá à espera e chamou ele. Ele chegou, já tinha acabado de tomar analgesia. E já me levaram para a sala de parto correndo, ele vestiu uma batinha. E eu fui para fazer a expulsão na sala de parto. Fiz 2 vezes, mais ou menos. Aí a expulsão, meu marido me ajudou e a médica também. Já naquele momento a minha filha nasceu. Nossa, foi uma bênção do Senhor mesmo. Foi assim, é só de falar eu fico emocionada. Foi assim, lindo, lindo, lindo. Minha filha nasceu muito rápido, foi bênção do Senhor. E a forma assim de como eu fui tratada depois, nós fomos para o quartinho, né? São várias mãezinhas que ficam no quarto só, mas tem ali a divisão das cortinas. E logo depois, assim, algum tempinho depois, chegou já a comidinha pra eu comer. E já chegou 2 enfermeiras que me ajudaram, já me chamaram para ir para o banho. Isso já no início da noite, né? E eu tava muito receiosa, porque como eu tinha visto relatos de parto muito ruim, de que tinham sido tratada mal, que a comida era mal, enfim, N coisas assim. Aí eu fiquei muito, eu me preparei muito para isso, para receber coisas ruins, mas eu fui tratada assim muito bem, graças a Deus. E quando eu fui para casa de banho, me ajudaram no banho, me trataram. Eu até disse, ó, muito obrigada, porque eu tô me sentindo em casa, parece que é a minha mãe que tá me cuidando aqui, porque eu tava muito preocupada.
E assim, foi bênção de Deus mesmo. Então correu super bem, passamos 3 dias no hospital. Peguei alta, minha filha pegou alta e logo em seguida fomos para casa. Então, assim, agora em Portugal ainda estamos nessa questão da saúde que está sendo muito complicada, mas assim, se você faz os passos direitinho, corre atrás, tem ajuda também do suporte do marido que é essencial, porque meu marido, assim, era essencial, porque ele me levava para cima e para baixo para as coisas que precisava fazer, muito cuidadoso também com tudo. Meus exames todos certinhos, então assim, não teve nenhum impedimento para que tudo acontecesse da forma certinha e graças a Deus deu certo. Então, assim, se você, mãezinha, eu achei importante trazer isso porque eu sei que tem mãezinhas aqui que, como tá ouvindo muitos relatos sobre a saúde em Portugal, apesar de que tá muito complicado, não se preocupe tanto, busque mais informações, veja alguns relatos também, mas não foque muito só no ruim, sabe? Tenta buscar outras informações. Lógico que você precisa se preparar para isso, mas eu acho que isso depende muito do profissional que você pega. Então, assim, o meu relato é de que foi incrível, eu não tenho o que reclamar, apesar de tudo que eu ouvi, eu posso dizer que eu tive um ótimo atendimento. Então, eu agradeço por isso, porque eu estava muito ansiosa por isso. Hoje minha bebê está com 1 ano e 7 meses, mas eu precisava trazer isso para vocês aqui. Eu espero que isso possa ajudar você, mãezinha, que está quase à espera aí do seu bebê, da chegada do seu bebê, e que fique tranquila, não fique tão ansiosa, aproveita esse momento e que Deus abençoe, que você seja muito bem tratada, que seu bebê venha com muita saúde. E que eu sei que cada um tem uma experiência diferente, né? A minha foi diferente de muitas outras pessoas, mas eu espero que a sua seja parecida com a minha e que você seja muito bem tratada e que a chegada do seu bebê, que essa hora é muito importante pra gente, né? Da forma como a gente é tratado. É isso, e eu espero que isso tenha ajudado você que tá aí e fique mais confortável e aproveite essa jornada aí até a chegada do seu bebê. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva aqui no meu canal para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse, mais informativo, para estar te ajudando de alguma forma. Beijinhos, fiquem com Deus.